E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo à primeira videoaula do LMP História e Filosofia de 2024. E hoje nós vamos estudar o período da ditadura civil-militar brasileira, que durou de 1964 até 1985. Neste ano de 2024, completa 60 anos do golpe de 1964, que deu início ao período da ditadura, que durou 21 anos. Nessa aula, nós vamos compreender como que foi o governo do João Goulart, o Jango, e depois vamos ver como que aconteceu esse golpe de 1964. E depois do golpe, vamos entender os atos institucionais, a política de repressão, os movimentos de resistência e, por fim, o processo de abertura política, o processo de redemocratização que deu fim à ditadura civil-militar. Primeiro, vamos entender esse nome. Por que chama ditadura civil-militar brasileira? É uma ditadura porque os cidadãos, o povo, não tinha mais o direito de escolher, de votar em seus representantes para presidente, para governador. Ela é ditadura militar porque foram os militares que governaram o Brasil de forma autoritária nesses 21 anos. E ela é civil porque contou com o apoio de empresários. Empresários apoiaram os militares e foi assim que eles se mantiveram no poder durante mais de 2 décadas. A ditadura, como eu falei, ela durou 21 anos e ela é dividida em 5 períodos. O primeiro período é de 64 a 67, que foi quando Castelo Branco era presidente. De 67 a 69, o Costa e Silva é que foi o presidente. O terceiro período, de 69 a 74, são conhecidos como os Anos de Chumbo, que foi o período que o Médici governou o Brasil. De 74 a 79, o presidente era o Geisel e, por fim, de 79 a 85, quem governou o Brasil foi o Figueiredo. Mais importante do que saber quem foram os presidentes durante a ditadura militar, o que aconteceu em cada período, é mais relevante você entender a estrutura da ditadura. O que aconteceu no Brasil que levou os militares a darem um golpe? O que estava acontecendo? Como que esses militares conseguiram governar durante 21 anos? Quais eram as políticas? Houve resistência? Os brasileiros resistiram contra a ditadura? E como que aconteceu o seu fim? Como que deram fim à ditadura? Então, mais importante do que saber cada acontecimento, cada fato, cada data da ditadura, é mais interessante saber essa estrutura da ditadura que fez ela se manter aqui no Brasil por 21 anos. Para a gente entender como que ocorreu o golpe de 1964, é preciso voltar uns anos antes, lá em 1961, quando o então presidente Jânio Quadros renuncia depois de 7 meses de ter tomado posse como presidente. E de acordo com a Constituição, quem deveria ocupar o cargo de presidente era o vice-presidente, que era o João Goulart, o Jango. E o Jango, quando ele soube da renúncia do Jânio Quadros, ele estava na China. Ele estava na China realizando acordos diplomáticos e comerciais. E como nesse período o mundo estava vivendo a Guerra Fria, aquela guerra entre capitalistas e comunistas, os militares não queriam que o Jango ocupasse o cargo como presidente, porque ele tinha ligação com o comunismo. Porém, o Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, mas também governador do Rio Grande do Sul, ele lançou a Campanha pela Liberdade, para garantir que a Constituição fosse respeitada e que o Jango ocupasse seu cargo de presidente como era direito, como estava previsto na Constituição. Os militares não queriam
queriam que o Jango fosse o novo presidente do Brasil. Então, eles influenciaram o Congresso a criar um parlamentarismo, porque o parlamentarismo iria diminuir os poderes do presidente. E quem teria mais poder seria o primeiro-ministro, que seria o Tancredo Neves. Durante esse período do parlamentarismo foi criado um plano econômico, o Plano Trienal, que tinha por objetivo fazer com que o PIB crescesse e a inflação diminuísse. Isso ia ser feito diminuindo as importações, mas o plano fracassou porque os investimentos estrangeiros no Brasil diminuíram. Então, eles tiveram que fazer empréstimos no FMI, o Fundo Monetário Internacional. Em 1962, foi realizado um plebiscito que colocou em pauta essa situação política do Brasil. Era preciso decidir se ia manter o parlamentarismo ou se voltaria ao presidencialismo. E no ano seguinte, 63, com amplo apoio popular, o presidencialismo retorna como forma de governo no Brasil. Assim, o Jango teve acesso aos seus amplos poderes como presidente. E com a proposta de retomar o crescimento do Brasil e acabar e combater com as desigualdades sociais, o Jango lança as reformas de base. As reformas de base foram propostas de reformas em vários setores do Brasil, como reforma na educação, reforma tributária, política, fiscal, eleitoral, mas a reforma mais problemática, a reforma proposta por Jango, que foi mais problemática, foi a reforma agrária. A reforma agrária tinha como objetivo democratizar o acesso à terra, desapropriar terras que não estavam sendo exploradas, que não estavam sendo utilizadas. No dia 13 de março de 1964, o Jango realizou um comício no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. E nesse comício ele anunciou 2 decretos. O primeiro decreto dizia respeito à nacionalização de refinarias de petróleo e o segundo decreto era anunciando a reforma agrária. Esse comício causou uma indignação em setores conservadores da sociedade, como o alto comando do exército, a elite agrária e industrial e a Igreja Católica. 6 dias depois desse comício, no dia 19 de março, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi uma manifestação organizada pela Igreja Católica e defendia valores como a família, a propriedade e a tradição. Não bastava isso, no dia 28 de março aconteceu uma revolta dos marinheiros e fuzileiros no Rio de Janeiro. Esses marinheiros e fuzileiros, eles estavam manifestando por melhores condições de trabalho e também apoiando as reformas de base do Jango. O Jango se recusou a punir esses revoltosos da Marinha e isso causou uma indignação no comando da Marinha. No dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, ele liderou tropas que partiram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente, para depor o Jango de seu cargo. O Jango tentou conseguir algum apoio com o Congresso para evitar esse golpe, mas ele não conseguiu, não obteve sucesso. Então ele foi para Porto Alegre, se reuniu com Leonel Brizola para propor ações de resistência para não deixar esse golpe acontecer. Mas a proposta foi rejeitada para evitar o derramamento de sangue. Então, os militares começaram a ocupar as ruas e no dia 2 de abril de 1964, o Congresso declara a vacância no cargo de presidente. O Jango teve seus direitos políticos cassados por 10 anos e ele se exilou no Uruguai e depois foi para a Argentina, onde ele faleceu de ataque cardíaco em 1976.
Quando os militares dão um golpe no governo e se inicia a ditadura civil-militar brasileira, eles não podiam governar utilizando como base a Constituição, porque não era um governo democrático, era um governo autoritário. Então, eles criaram os atos institucionais. Os atos institucionais é um mecanismo de legitimação e legalização das decisões políticas dos militares. Entre 1964 e 1969, foram criados 17 atos institucionais, mas os principais são os 5 primeiros. O ato institucional número 1, o AI-1, ele concedia plenos poderes aos militares para realizar intervenções na Constituição, cassar leis legislativas, suspender direitos políticos e decretava as eleições indiretas para presidente da República. O ato institucional número 2, o AI-2, ele extinguiu todos os partidos políticos e instaurou o bipartidarismo, ou seja, passou a existir apenas 2 partidos políticos. O primeiro era o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o segundo era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido de oposição à ditadura, mas ele era controlado pelos militares. Pelo ato institucional número 3, o AI-3, foi decretadas eleições indiretas para governador do estado, e os prefeitos das capitais dos estados seriam eleitos de forma indireta também, eles seriam eleitos através de indicação do governador do estado. Em dezembro de 1966, o Castelo Branco decreta o ato institucional número 4, o AI-4. Nesse AI-4, ele convoca o Congresso Nacional para se reunir e criar uma nova Constituição, a Constituição de 1967, para revogar de vez a Constituição de 1946. Em 1968, um estudante chamado Edson Luiz foi assassinado por uma bala disparada pela polícia. Isso causou uma reação nas pessoas. Cerca de 100 mil pessoas se reuniram no Rio de Janeiro para se manifestar. Isso ficou conhecido como a Passeata dos 100 mil. O deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso chamando a população para boicotar o desfile de 7 de setembro e chamou os quartéis militares de covis de torturadores. Como resposta, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, editou o ato institucional número 5, o AI-5, o mais autoritário de todo o período. O AI-5 concedia ao presidente plenos poderes de cassar mandatos, suspender direitos políticos de qualquer pessoa, decretou o recesso do Congresso, também decretou o fim do habeas corpus para crimes políticos. Vários jornais e revistas que eram considerados de oposição à ditadura foram censurados, inúmeras obras e livros que eram considerados subversivos foram retirados de circulação e inúmeros artistas e intelectuais foram exilados. Com a criação do AI-5, se intensificou a censura dos meios de comunicação e nesse período foi criado o DOI-CODE. O DOI-CODE era um órgão do governo subordinado ao exército que tinha por objetivo torturar os opositores da ditadura. O DOI-CODE era um órgão de inteligência e repressão, eram centros de tortura a opositores da ditadura. O DOI era o órgão que era responsável pela busca, apreensão e interrogatório dos suspeitos. Já o CODE, ele analisava as informações, ele coordenava diversos órgãos militares e planejava ataques a grupos de esquerda.
A partir então de 1968, o Estado patrocinou uma repressão baseada na censura, vigilância, tortura, prisões ilegais e desaparecimento. Os militares, eles montaram o tripé da repressão, que era baseada na censura, na vigilância e na repressão. A vigilância era a produção de informações e espionagem de pessoas e organizações que eram vistas como subversivas. Já a censura, ela já existiu em outros momentos da história do Brasil, além da ditadura militar, como por exemplo o Estado Novo, do período da Era Vargas, houve censura. Só que os militares, eles aprimoraram a censura, eles transformaram a censura em instrumento político. Então a censura, ela complementava esse sistema de informação e a repressão. A censura, ela limitava a criação artística e a circulação de opinião e de informações de interesse geral, encobrindo, sobretudo, informações que diziam respeito à tortura e à luta armada. A repressão, então, ela chega para completar, para fechar esse tripé de repressão, censura e vigilância. A repressão, ela pode ser entendida como uma série de operações de combate às ações de civis e luta armada contra o sistema, contra o regime militar, contra a ditadura militar. Essas operações de repressão eram realizadas pelo sistema DOI-CODE e complementada com políticas da Polícia Estadual. Outro sistema de repressão utilizado pelos militares era a tortura. A tortura, ela deve ser entendida como uma técnica sistemática de uso extremo da violência, usada para atingir tanto o corpo quanto a mente da vítima, do preso político. A tortura não era um ato isolado, ela não era uma ação exagerada da polícia, do militar, não, era uma técnica, ela era ensinada, desenvolvida para policiais e militares selecionados, e eles utilizavam técnicas desenvolvidas por nazistas, por franceses e por norte-americanos. Agora vamos falar um pouco sobre a resistência, os protestos, as manifestações contra a ditadura civil-militar brasileira. A resistência, ela se iniciou logo no golpe de 1964, com políticos e organizações como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que se manifestaram, que se protestaram contra o golpe a favor da manutenção do Jango como presidente do Brasil. Durante esses 21 anos de ditadura, houve dois grandes momentos de protestos contra a ditadura, contra o regime autoritário dos militares. O primeiro ciclo de protestos foi de 1964 a 1968 e o segundo ciclo foi de 1978 a 1984. As primeiras formas de resistência, elas começaram no setor artístico, como em produções teatrais, em produções de cantores que se apresentavam nesses teatros, como a Nara Leão, e também teve no setor de comunicação, com criação de revistas que eram opositoras à ditadura, como a revista Pif Paf. O primeiro ciclo de protestos contra a ditadura teve como protagonismo os estudantes, e o auge foi aquela passeata dos 100 mil, que eu falei no início da aula para vocês. E nesse momento também houve greves organizadas por sindicatos. Em 67, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ele juntava militantes no Araguaia, no sul do Pará, para se prepararem para uma guerrilha rural. Só que essa guerrilha rural, ela foi derrotada pelo exército em 1975. No final da década de 70, iniciou o segundo ciclo de protestos, e esse
segundo ciclo ele passou a envolver mais setores da sociedade, além desses grupos de esquerda e dos estudantes, alguns setores da Igreja Católica, alguns empresários que tinham apoiado o golpe, agora estavam mudando de opinião. Então, esse segundo ciclo de protesto contra a ditadura, ele passou a envolver várias parcelas da sociedade que já estavam cansadas dessa repressão, dessa censura, do AI-5, já estavam cansados do governo dos militares. A sociedade brasileira, ela não aceitou passivamente a instauração desse regime autoritário, essa ditadura civil-militar. Sempre houve uma série de lutas, protestos e manifestações contra os militares no poder. Além dessa opção radical de resistência, que era a luta armada, houve várias formas de resistência, várias formas de resistir ao governo dos militares, que envolvia desde grupos de extrema esquerda até liberais moderados. Mas foram as mulheres, os indígenas, os negros, os estudantes, os camponeses, os intelectuais, os jornalistas que protagonizaram essa resistência civil. O fim da ditadura civil-militar brasileira e a volta do regime democrático do Brasil, ele não aconteceu de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas foi um processo lento e gradual que começou no governo do Geisel. O primeiro passo para o fim da ditadura e para o início dessa abertura política foi a instauração do pluripartidarismo. Lembra que o ato institucional número 2, ele tinha instituído o bipartidarismo, existia só a Arena e o MDB? Agora esses dois partidos não existem mais e voltou a existir vários partidos políticos. Em 82, os governadores passaram a ser eleitos de forma direta, não era de forma indireta mais, agora o povo podia votar para governador. Em 84, houve uma comoção nacional, uma manifestação nacional que era o movimento das diretas já. Era uma manifestação com o propósito de pedir para voltar a ter eleições diretas para presidente. Houve até no Congresso uma votação para a emenda Dante de Oliveira, que era uma emenda que instituía eleições diretas para presidente, mas a emenda foi rejeitada. Outro fator do fim da ditadura civil-militar brasileira foi a Lei de Anistia de 1979, assinada pelo presidente Figueiredo. Essa lei de anistia, ela permitiu o retorno dos exilados políticos, mas também libertou os acusados de crimes políticos. A lei de anistia, então, ela impediu que torturadores, perseguidores de opositores à ditadura, ela impediu que eles fossem punidos e também ela perdoou os envolvidos na repressão política. O que é mais importante nessa lei de anistia e o que é mais criticado nela é esse fato dela não ter punido os torturadores, ela não ter punido os perseguidores da ditadura civil-militar brasileira. Ela não puniu os agentes da repressão. E isso causa um sentimento de impunidade nas famílias que tiveram entes assassinados, torturados, que tiveram pessoas na família que foram vítimas dessa repressão do regime autoritário. Atualmente, as vítimas do regime militar, elas defendem a revisão da Lei de Anistia de 1979 para que os torturadores e todos os agentes de repressão do Estado possam ser punidos, assim como aconteceu na Argentina. Em janeiro de 1985, aconteceram novas eleições indiretas para presidente do Brasil. E o candidato que ganhou as eleições foi o Tancredo Neves, tendo como vice o José Sarney.
A eleição do Tancredo Neves foi muito importante porque pela primeira vez desde 1964 foi um civil e não um militar que ganhou as eleições para presidente. Mas o Tancredo Neves ele estava com problemas de saúde e acabou falecendo antes de tomar posse do cargo de presidente. Então, quem tomou posse como presidente foi o vice, o José Sarney. Então, o José Sarney foi o primeiro presidente depois da ditadura civil-militar brasileira. Ele não foi eleito de forma direta, mas foi o primeiro presidente da nova república, o primeiro presidente da volta do regime democrático no Brasil. Antes da gente finalizar a videoaula, eu queria falar um pouquinho sobre a Comissão Nacional da Verdade, que é muito importante de ser discutida nessa aula. A Comissão Nacional da Verdade ela foi criada a partir da Lei 12.528 e foi instalada oficialmente em maio de 2012. O objetivo da Comissão Nacional da Verdade era investigar crimes como mortes e desaparecimentos que ocorreram entre 1946 até 1988, crimes cometidos por agentes representantes do Estado, principalmente aqueles crimes que aconteceram durante o período da ditadura civil-militar. É importante dizer que a Comissão Nacional da Verdade ela não tem poder judicial, ou seja, ela não foi criada para punir, para julgar, para condenar esses agentes da repressão do Estado. A Comissão Nacional da Verdade ela foi criada para esclarecer o que aconteceu com aquela pessoa naquele momento. Ela tem como objetivo apenas esclarecer para a população o que aconteceu com aquela vítima e amenizar a dor do familiar que perdeu aquele ente contra uma repressão do Estado. Então, a Comissão Nacional da Verdade ela foi criada apenas para questão de esclarecimento e criar um documento para estudo histórico e social. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi entregue no dia 10 de dezembro de 2014, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, e foi realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto. Com a entrega, então, do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o Brasil, o Estado, reconhece a prática dessas detenções ilegais, dessas agressões, violências sexuais, torturas, execuções, e reconhece que elas foram feitas a partir de uma política generalizada do Estado, que resultou em um crime contra a humanidade. Essa então foi a videoaula sobre a ditadura civil-militar brasileira. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, fazer comentários e compartilhar com outras pessoas essa videoaula. Fica de olho nas redes sociais do LMP História e Filosofia, que ao longo da semana vão ser postados conteúdos extras sobre a ditadura civil-militar brasileira, como curiosidades e mapa mental. Essa então foi a videoaula de história de hoje. Vejo vocês agora dia 21 para assistir uma videoaula de filosofia. Bons estudos e até mais!